O tema da reforma política, ele é um tema recorrente na história republicana brasileira. Desde o começo da República que nós pensamos e repensamos o nosso sistema político, procurando algum tipo de forma de transformá-lo em algo melhor, de aperfeiçoá-lo. Agora, o debate é sempre muito difícil, o debate é recorrente, mas de fato mudanças nem sempre acontecem. Isso tem a ver com uma dificuldade desse tipo de tema. Que quando você está pensando em termos de uma reforma política, você está pensando em mudar alguma coisa do que já existe. E uma das dificuldades desse debate é o diagnóstico, porque você precisa apresentar algum tipo de remédio para algum tipo de mal. E a dificuldade é sempre a produção de algum tipo de consenso em torno do diagnóstico do que precisa ser mudado. E em que direção? Ao mesmo tempo, esse tema ele é sempre recorrente, porque nós temos uma sensação comum, né? Eu acho que esse tema da reforma política se presta àquela ideia do Nelson Rodrigues, da nossa síndrome de vira-latas, né? Parece que nós achamos que nossas instituições são sempre ruins, são sempre incapazes de produzir uma boa ordem democrática. E com isso, então, parece que há um relativo consenso social de que as coisas estão erradas e precisam ser mudadas, mas há muito pouco consenso em torno do que está errado e o que precisa ser mudado. Uma das dificuldades do diagnóstico é que não existe um sistema político que seja perfeito, né, e que resolva todos os males conhecidos. Com frequência, o que se faz é optar entre um tipo de modelo de sistema ou um outro tipo de modelo de sistema, né, incorporando aí aquilo que ele tem de virtudes e vícios. Portanto, a grande dificuldade é saber quais são as virtudes desejáveis, né, de um sistema político e quais são os vícios toleráveis. No Brasil, um dos principais alvos da discussão em torno da reforma política é o chamado sistema eleitoral, a partir de uma crença de que o sistema eleitoral ele tem um enorme peso sobre o comportamento dos partidos e dos eleitores. Acredita-se que, alterando o sistema eleitoral, o sistema de incentivos, como é que você produz, né, o que é um sistema eleitoral? É uma forma de você transformar preferências dos eleitores, que foram às urnas e manifestaram preferência em candidato, que hoje no Brasil não se contabiliza mais para efeito de distribuição de cadeiras, né? Não se contabiliza mais votos brancos e nulos. Então o sistema eleitoral é uma forma de você transformar preferências sociais em distribuição de postos de poder, em cadeiras de poder. A dificuldade é que os distintos formatos do sistema eleitoral, eles podem incentivar comportamentos diferentes de partidos e de eleitores. Por exemplo, no Brasil hoje nós temos um sistema eleitoral que usa os dois grandes princípios, vamos dizer assim, de distribuição de preferências sociais e impostos de poder, que são dois, o princípio majoritário e o princípio proporcional. O princípio majoritário é aquele que preside nossas eleições para presidente, para governador, para prefeito, que é a ideia do primeiro colocado, o vencedor leva tudo. O vencedor leva o cargo de prefeito, leva o cargo de governador, leva o cargo de presidente. A gente instituiu apenas um dispositivo que é a eleição majoritária em 2 turnos. Se nenhum candidato conseguiu 50% mais um no primeiro turno, tem-se um segundo turno com os 2 mais votados. Na eleição para o nosso parlamento, para a Câmara Federal, para a Câmara Estadual e para a Câmara Municipal, a eleição opera com o princípio proporcional. O que é o princípio proporcional? O princípio proporcional é aquele em que a primeira coisa a se fazer é saber a proporção de cadeiras que cada partido deve ter num congresso. Como é que se sabe qual é a proporção? Uma correspondência entre as preferências dos eleitores e as cadeiras. Então imaginemos, por exemplo, um congresso com 100 cadeiras em disputa. Se 60% dos eleitores votaram num determinado partido, esse partido então terá 60%, ou seja, 60 cadeiras nesse parlamento. E o partido B teve 40%, então terá 40 cadeiras nesse parlamento. Esses são os dois grandes princípios no Brasil, isto é,
a gente compõe esses dois princípios, eleição para o executivo, princípio majoritário, eleição para o parlamento, princípio proporcional. Um dos debates no Brasil hoje é a possibilidade de alteração da forma de eleição do nosso parlamento, de um princípio que hoje é proporcional para um princípio majoritário. O que envolve essa discussão sobre princípio majoritário ou princípio proporcional? Não é apenas uma técnica, né? Mas isso a ciência política pode ajudar. A ciência política não define quais são os bons valores democráticos. Isso tem a ver com o debate público, mas a ciência política pode fornecer instrumentos para, decidido quais são as boas virtudes e os vícios toleráveis, quais são as técnicas, quais são os sistemas que podem nos conduzir a uma coisa ou outra, né? A determinadas virtudes e aos vícios toleráveis. Então, por exemplo, o que o sistema majoritário tem de virtude, de positivo? Nessa ideia do vencedor leva tudo, se você vai fazer uma eleição para o parlamento, os mais bem votados, se são 100 vagas, você poderia distribuir o território. Vamos imaginar a cidade do Rio de Janeiro, imaginar que a cidade do Rio de Janeiro, que elege na verdade 51 vereadores, mas vamos facilitar aqui, dizer que são 100 vereadores. Como é que você poderia eleger esses vereadores pelo princípio majoritário? Dividindo a cidade em 100 pedaços, cada partido lança um candidato em cada pedaço, o vencedor daquele território, aquele pedaço, o primeiro colocado, ganha uma cadeira. Então, pode acontecer, por exemplo, nos 100 territórios, né, você ter o partido A ganhando com 51% em todos os territórios e o partido B perdendo em todos os territórios com 49%. O que vai acontecer? O partido A vai ter todas as cadeiras no Congresso. Então, se costuma dizer que o princípio majoritário tem como vantagem, apesar de você formar governos de maioria, mas com uma desvantagem, o fato de que boa parte da população, das preferências da população, são jogadas no lixo, não são aproveitadas. Nesse caso, por exemplo, que eu dei um exemplo esdrúxulo, inimaginável, de que 49% da preferência da população não vai encontrar representação. O que acontece no proporcional? Que seria... então, o majoritário tem essa virtude, né, de formar governos de maioria, garantia chamada governabilidade, capacidade de decisão, de implementação de políticas, mas a desvantagem de não garantir uma pluralidade, não garantir a presença das minorias no Congresso. O sistema proporcional teria como vantagem isso: se um certo partido tem apenas 10% da preferência, e 10% significa 1, 2 ou 3 cadeiras no Congresso, ele pode ter, mesmo sendo minoria, e consegue alguma representação, né, por causa dessa distribuição de cadeiras de acordo com a proporção de preferências eleitorais da população. Então, uma vantagem do sistema proporcional é a garantia da incorporação de preferências minoritárias, mas, ao mesmo tempo, com uma pluralidade de representações, você pode ter mais dificuldade de produzir uma maioria estável, capaz de produzir, de ser base de sustentação de políticas públicas de um executivo, por exemplo. Então, onde eu quero chegar é que tanto o princípio majoritário quanto o proporcional, que estão na pauta do debate hoje, eles têm vícios e virtudes, e o que define quais são as virtudes desejáveis e os vícios toleráveis é a preferência de um cidadão que pode se manifestar, ou, na verdade, a maneira como está sendo discutido no Brasil, é que o Congresso definiria a mudança em pauta. Mas como é que se produz a opinião pública em torno disso? Como é que a cidadania pode participar desse debate? Manifestando opinião. E essa opinião, certamente, ela tem que ser formada com informação, coisa que pouco se discute no sistema eleitoral brasileiro. Se fala muito que devemos mudar, mas pouco se discute como é que ele funciona, o que deveria ser modificado, quais são os nossos males, quais são as alternativas que nós temos de remédios para a solução de certos males. Então precisa de informação por um lado e de outro filtrar essas informações a partir do universo de valores que esse cidadão, do qual o cidadão é portador a partir da sua sociabilidade. Então ele tem certas preferências e pode acreditar, por exemplo, que um dos países mais desiguais do mundo, não só desiguais em termos de distribuição de riqueza, mas desiguais também no acesso a direitos de cidadania, né? Se existem minorias com pouco acesso aos direitos de cidadania, num sistema majoritário, onde o que acontece? Qual é o impacto majoritário tem também sobre o comportamento dos políticos? Um político que quer se eleger no sistema majoritário tem que falar para 50% mais um da população, né?
Então, talvez ele não possa tocar em certos temas delicados da agenda pública, aborto, questão da população LGBT e outros tantos assuntos, comportamento sexual, casamento, união civil entre pessoas do mesmo sexo, certos tipos de temas que são temas muito polêmicos. Como ele quer 50% mais um do eleitorado, ele pode evitar esse tipo de debate para poder pegar um eleitor médio mais conservador. No sistema proporcional, um candidato pode se referir a uma minoria e se eleger a partir do apoio dessa minoria, porque a maneira, o formato do sistema, ele garante essa possibilidade e, portanto, ele pode falar dessas agendas que são agendas minoritárias, que são agendas alternativas, tanto do ponto de vista da perspectiva, como eu mencionei, LGBT, quanto um argumento mais conservador, que também tem seu nicho eleitoral. Então, assim, você pode externar agendas públicas do debate e ainda assim polêmicas e ainda assim conseguir sua votação garantindo a representação dessa minoria. Para concluir, a reforma política é um tema importante, é um tema que diz respeito ao aperfeiçoamento das instituições democráticas, mas não é um debate, embora pareça, um debate puramente técnico. Não há um sistema tecnicamente superior ao outro. No mundo inteiro existem fórmulas diferentes de organização de princípio proporcional e fórmulas diferentes de princípio majoritário, com posições distintas pelo mundo, com graus de sucesso diferenciado, mas até a variação do grau de sucesso institucional implica o quê? Quais são os valores que estão envolvidos, né? Alguma coisa é bem sucedida porque eu estou ali estabelecendo expectativas a partir de valores. Então, no país mais desigual do mundo, por exemplo, talvez um modelo majoritário nos traga o problema de dificultar ainda mais o acesso dessas minorias à representação e, portanto, ao debate público sobre seus temas e à expansão de direitos, né? De modo que o debate em torno da reforma política não é um debate técnico, é um debate político e valorativo da maior importância para o aperfeiçoamento da democracia, seja lá o que cada um de nós entende por uma boa ordem democrática. Isso vai variar de ator para ator, varia entre os políticos e dificulta a produção, certamente, de uma unidade nacional em torno de uma reforma política. O que é pouco é dizer que precisamos de uma reforma política porque está tudo errado. Isso é muito pouco. É preciso ter um debate público e uma disseminação de informações para que tenhamos uma opinião pública cada vez mais imbuída da consciência de quais são as suas preferências diante das alternativas que nós temos e capaz, portanto, de externar suas escolhas e, nesse sentido, fornecer insumos aos políticos, aqueles que decidem sobre a reforma, qual é o melhor caminho. O fato é que desejar uma reforma política não significa dizer que nós vamos produzir melhoria das nossas instituições. Nós podemos, por exemplo, ter um desfecho do debate público atual em que, para alguns de nós, o desfecho seja, na verdade, não um avanço, mas um retrocesso. Vai depender do quê? Do que cada um de nós entende por vício e virtude.